nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sede bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia, louvarmos o Senhor pela graça da sua Páscoa, que atinge a nossa vida, porque também nós acolhemos a boa nova do Evangelho. O Senhor está vivo, está no meio de nós, está conosco. Abramos o nosso coração a esta presença amorosa que toca a nossa vida e se nos revela como misericórdia que nos acolhe e perdoa os nossos pecados. Reconheçamo-nos pecadores e peçamos perdão para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Senhor, pedra viva rejeitada pelos construtores, sacerdote eterno e Rei imortal, Christe eleison, Senhor, caminho, verdade e vida da humanidade, Kyrie eleison, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela ressurreição de Cristo nos regenerais para a vida eterna, fortalecei em nós a fé e a esperança, para que nunca duvidemos do cumprimento das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram os judeus de Antioquia e de Icónio, que aliciaram a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, tendo-se reunido os discípulos à sua volta, ele ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado a boa nova a esta cidade e de terem feito numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé,
porque, diziam eles, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atalia. De lá navegaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus, para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Demoraram-se ali bastante tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Os que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Os que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Cante a minha boca os louvores do Senhor, e todo ser vivo bendiga eternamente o seu nome santo. Os que vos amam, Senhor, proclamem a glória do vosso reino.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para que quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, o tempo pascal que estamos a viver, esta grande festa de 50 dias que iniciamos no dia da Páscoa e que nos conduz até à celebração do Pentecostes, convida-nos a acolher o Senhor ressuscitado e a abrirmos-nos à missão que Ele nos confia. O Senhor convida-nos à fé, ao acreditar nesta boa notícia de que Ele venceu a morte, de que Ele, obediente ao Pai até ao fim, venceu a morte, nos livrou do pecado e do mal, está vivo para sempre, ama-nos e caminha conosco, dá-nos o seu Evangelho, a boa nova que nos salva, que é a fonte de paz, que nos leva a descobrir, a conhecer e a amar o Pai. Esse Pai que nestes dias Jesus nos apresenta com tanto encanto, com tanta beleza, com tanto espanto. Desde os primeiros tempos, que a Igreja viveu com muito empenho a missão que recebeu do Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho a todos os povos. Esta boa notícia, a boa nova da salvação. Neste todos os povos nos incluímos todos nós, que o acolhemos e que aqui estamos a celebrar, a encontrarmos-nos com Ele, a alimentarmos-nos da Sua Palavra e do alimento de vida que é o seu corpo e sangue. Com a força do Espírito Santo e a dedicação dos apóstolos, a palavra de Deus crescia e expandia-se e o número de crentes aumentava constantemente. Paulo, o grande evangelizador, declara que foi enviado por Jesus aos pagãos para lhes abrir os olhos e os fazer passar das trevas à luz e da sujeição de Satanás para Deus, e assim poderem tomar parte na herança dos eleitos de Deus. É esclarecedor, neste sentido, acompanhar a conclusão da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, narrada por São Lucas no livro dos Atos,
que acabamos de escutar hoje. Paulo e Barnabé haviam partido de Antioquia da Síria, apoiados pela oração e pelo empenho de toda a comunidade cristã, que pela oração e pelo jejum havia participado na escolha e no envio. Os dois apóstolos haviam feito a viagem missionária, pregando o Evangelho em várias cidades, dirigindo-se agora aos pagãos, os que não pertenciam ao povo judeu, confiados na graça do Senhor. Este anúncio do Evangelho só é possível assim, confiados na graça do Senhor e na força do Espírito Santo. Agora, Paulo e Barnabé, fazendo o caminho de regresso, visitam as comunidades nascidas do primeiro anúncio do Evangelho e procuram confirmá-las na fé, exortando-as a enfrentar as perseguições com fortaleza e fidelidade. O próprio Paulo experimenta, como ouvíamos no início do livro dos Atos, que escutámos, o próprio Paulo experimenta a perseguição, experimenta o sofrimento da rejeição, mas não desiste. Porquê? Porque está confiado na graça do Senhor. Ele sabe que quem o sustenta na missão não são as suas forças ou as suas capacidades humanas. É o Senhor quem sustenta Paulo na missão. É o Senhor quem nos sustenta a todos na missão. Porque todos nós somos chamados à missão. Todos nós somos chamados a este anúncio do Evangelho, onde quer que estejamos, segundo as possibilidades de cada um. Ninguém está excluído ou dispensado de anunciar o Evangelho, de dizer aos outros o que Jesus fez por si, de dizer aos outros que Deus os ama, que Deus os acompanha, que enviou o seu Filho, que deu a vida por nós e que continua a caminhar conosco nos caminhos da vida. Mas voltemos à primeira leitura. Na visita, os discípulos convertidos pela primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé procuram organizar a vida das comunidades locais, colocando à frente de cada uma presbíteros que apacentem os fiéis. É um momento importante de crescimento da Igreja e, por isso, é acompanhado de oração, de jejum e confiança na providência de Deus. São 3 aspectos da nossa vida que nunca devemos descurar no nosso caminho de seguimento de Jesus: a oração, o jejum e a confiança inabalável nesta presença amorosa de Deus que sustenta a nossa vida e que nos indica sempre o caminho. Ao chegar a Antioquia, a comunidade cristã onde tinham partido, os 2 apóstolos convocam os fiéis com quem partilham os frutos do anúncio do Evangelho. Manifestam a convicção de que Deus é o principal autor da obra feita. É Deus quem abre a porta da fé aos pagãos. Eles, os 2, são apenas humildes colaboradores do projeto de Deus, porque Deus não exclui ninguém, não exclui a ninguém a possibilidade de entrar pela porta da fé. Entrar pela porta da fé. É o grande convite que o Senhor hoje nos faz. Irmãos, entremos pela porta da fé. A porta da fé é o coração de Cristo, aberto para todos nós. Nele encontramos todos os segredos de Deus, toda a sabedoria para a nossa vida, todas as respostas que Deus tem para nos dar na circunstância em que cada um de nós se encontra. Nesse coração encontramos o mapa da missão a que somos chamados, a rota que devemos seguir, sempre fundada nesse amor dado
entregue até ao fim. Hoje em dia, em tempos de descrença e de alguma desorientação, e também de muita apreensão, é de novo necessário levar o anúncio do Evangelho aos que não conhecem, para que Deus lhes abra a porta da fé e lhes revele a verdade e o amor. Nós cristãos, diante da missão que o Senhor nos convida a acolher e a concretizar, não podemos ser os pessimistas que olham tudo como uma impossibilidade. Não podemos ser aqueles que passamos a vida, desculpem a expressão, como resingões diante do mundo, que gostamos de criticar e de dizer que está tudo mal. Nós, cristãos, somos homens e mulheres que olham o mundo em que vivemos com os olhos de Jesus, com o amor do coração de Cristo, como um convite, um desafio para aí levarmos o melhor que temos, a boa nova do Evangelho. Isto muda tudo na nossa vida, meus caros irmãos e irmãs. Deixaremos de ser os pessimistas do costume para sermos os apóstolos, convictos, felizes, ousados, que sabem que têm o melhor do mundo e o melhor de Deus para dar a todos. O melhor do mundo e o melhor de Deus para levar a todos. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. E é isto que a Igreja é chamada a fazer todos os dias. E quando digo Igreja, digo todos nós, que pelo batismo fomos tornados discípulos de Jesus, missionários, onde quer que nos encontremos. Como vemos na primeira leitura, anunciar o Evangelho é uma iniciativa que parte do Espírito Santo, mas que responsabiliza pessoas concretas. Naquele caso, Barnabé e Paulo, e hoje cada um de nós. E envolve toda a comunidade cristã que participa pela escuta meditada e orante da Palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela celebração da liturgia e pelo apoio e estímulo aos missionários da primeira frente. Por outro lado, os que anunciam o Evangelho confiam, sobretudo, como disse, na graça de Deus, que os fortalece para enfrentar com ânimo as tribulações e hostilidades dos que não aceitam a fé. Mas o Senhor sempre nos oferece a sua paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo vos-la dá. Esta paz é de outra ordem. É a paz de um coração identificado, porque amado, de um coração inquieto, de um coração que não sossega enquanto não faz chegar a todos o feliz anúncio da salvação. Caros irmãos e irmãs, Jesus é a nossa paz. Abre-nos a porta da fé para que entremos na sua morada e tenhamos comunhão de vida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fonte de paz e de alegria para todos. Neste dia, aqui no Santuário de Fátima, ou no lugar onde cada um se encontre, no caso dos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação social, peçamos a Nossa Senhora a graça de um coração disponível como o dela, para acolhermos o Evangelho e nestes dias o anunciarmos a todos com o testemunho da nossa vida. Começar sempre com o testemunho da nossa vida e, se for necessário, também com algumas palavras.
Irmãs e irmãos, foi pela coragem e persistência dos apóstolos que a Igreja pôde crescer por toda a parte. Para que o Pai nos ensine a ser como eles, digamos: dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores postos à frente das comunidades, pelos que servem e confirmam na fé os seus irmãos e pelos fiéis que nas provações estão ao seu lado, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos leigos mais ativos nas paróquias, pelos que se empenham na catequese e na liturgia e pelos que se comprometem na ação socio-caritativa, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos discípulos a quem Jesus dá a sua paz, pelos que a têm e a oferecem aos que a perderam, e pelos que sofrem por não a ter, mas a procuram, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que se alegram pelos bens que o céu lhes dá, pelos que nunca estão contentes com o que recebem, e pelos que até no sofrimento encontram Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que se reúnem nesta igreja cada domingo e pelos que aqui recebem a palavra e o pão da vida, que lhes dão forças contra o príncipe deste mundo, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor nosso Deus, fazei-nos trabalhar com alegria pela Igreja e sentir dentro dela a paz de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria,
fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
dar a vida pelos amigos. Se vos apartes uns aos outros, Deus permaneça em vós. Se vos apartes uns aos outros,
nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. O nova Páscoa, o vencedor da morte, Jesus ressuscitado, nos dá a vida eterna. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, que cada um de nós assuma na sua vida esta inquietação de levar a todos a boa nova do Evangelho. O Senhor ressuscitou, está vivo, deu a vida por nós, caminha conosco. Levemos esta boa notícia a todos aqueles que encontrarmos, a começar pelos da nossa casa. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.